Olá pessoal, eu sou a Adri, do canal Minha Essência, e hoje daremos continuidade à leitura do livro Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios, do autor Padre Reginaldo Manzotti. Capítulo 4. Página 45. Ações do Maligno. Se o mundo inteiro está sob o poder do maligno, a batalha espiritual não é imaginária. Não conseguimos enxergá-la como as guerras transmitidas diariamente pela TV e pela internet, mas ela também está em curso. Como parâmetro comparativo, podemos pensar que, embora nós não enxerguemos o ar, ele constitui um tipo de matéria e não podemos ignorar a sua presença. Assim, nossa alma existe e interage com o mundo espiritual, tal como o nosso corpo físico se movimenta no mundo natural. Jesus disse: "Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo." Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus e nós somos chamados a construí-lo. Isso, por sua vez, implica enfrentar o reino oposto, o reino de Satanás. Este não é invencível, mas vem sendo fortalecido. Deus é onipresente, o diabo não. Por isso, ele tem uma multidão de demônios que agem em seu nome. Como já expliquei, ele também não é infinito. Possui grande poder, mas não passa de uma criatura. O padre Gabriele Amorth, falecido em setembro de 2016, renomado exorcista italiano, escreveu vários livros sobre esse tema. Em entrevista disponível no portal Catolicismo Romano, ao ser questionado sobre como o demônio faz para seduzir o homem, respondeu que é uma estratégia que se repete e consiste em levar a crer que o inferno e o pecado não existem, sendo apenas mais uma experiência na vida. O que é um malefício? O padre Amorth faz alguns esclarecimentos sobre o assunto em seus livros, alguns dos quais já foram usados como fonte de pesquisa em um dos capítulos da obra de minha autoria intitulada Milagres. Segundo o padre, malefício é um mal provocado por intermédio do demônio, identificado e categorizado conforme as finalidades envolvidas, bem como os modos, métodos e meios de realização. O exorcista desenvolveu um guia muito útil elaborado com base em vários autores e reflexões pessoais realizadas à luz dos casos diretamente abordados. Assim, o malefício apresenta as seguintes características relacionadas à sua finalidade: amatório, para fortalecer ou destruir relação de amor com uma pessoa; benéfico, para provocar mal físico, psíquico, econômico ou familiar; amarração, para criar impedimentos à ação, aos movimentos e às relações em geral; transferência, por meio de fantoche ou fotografia, para provocar tormentos a uma pessoa que se quer atingir; putrefação, para provocar um mal mortal, estimulando a decomposição e o apodrecimento de matéria orgânica, restos de animais; possessão, para induzir uma presença diabólica na vítima e causar-lhe males físicos e psíquicos. Os modos para a realização do malefício, por sua vez, podem ser definidos como direto, mediante um contato da vítima com o objeto portador do mal, quando a pessoa come ou bebe algo que sofreu malefício, ou indireto, por meio da ação maléfica realizada sobre um objeto que representa a vítima. Quanto aos métodos, são elencados os seguintes: espetar, torturar com alfinetes, pregos, martelos, pontas, fogo, gelo; atar ou amarrar um laço, nós, tiras, fitas, faixas, aros; putrefazer animal, utilizado como objeto ou símbolo depois de o ter enfeitiçado; amaldiçoar determinada pessoa, foto dela ou outro símbolo, e realizar culto satânico ou missa negra com o objetivo de prejudicar alguém. Já os principais meios utilizados são feitiços, utilizando fantoches ou carne com alfinetes, ossos de mortos, sangue, sapos, galinhas; objetos amaldiçoados, em geral presentes, plantas, almofadas, bonecas, fitas, talismãs; olhar mal olhado, toque com as mãos, abraço, telefone,
quer em silêncio, quer com o sopro de uma outra forma. Padre Amorth cita ainda, especificamente, as seguintes formas de malefício: a magia negra, a feitiçaria e os ritos satânicos, que têm o ponto culminante nas missas negras. O ponto em comum entre essas práticas é a intenção de fazer mal a uma pessoa determinada por intermédio de fórmulas ou rituais, por vezes muito complexos. Invoca-se o demônio, mas sem fazer uso de objetos particulares. Aquele que se dedica a tais práticas torna-se servidor de Satanás, mas por própria culpa, adverte o Padre Amorth. As maldições. Trata-se de um presságio de mal cuja origem está em Satanás. São realizadas com perversidade e implicam a existência de laços de sangue, parentesco, entre o que maldiz e a vítima da maldição, podendo gerar péssimas consequências. Os pais têm poder de bênção e maldição, como nos ensina a Sagrada Escritura. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe desenraiza os alicerces. Muitas vezes os pais não têm consciência das forças das palavras proferidas aos filhos nos momentos de raiva e nervosismo. O mal olhado. Trata-se de um malefício feito a uma pessoa por intermédio do olhar. Porém, está errado o pensamento de que o olhar torto ou enviesado transmite malefício. Esse somente se consolida quando acompanhado da intenção de prejudicar alguém, com intervenção do demônio. Ainda segundo o Padre Amorth, tal fenômeno é possível, mas ele mesmo nunca encontrou um caso seguramente comprovado. Bruxaria, também chamado de trabalho ou despacho, é sem dúvida o meio mais utilizado para causar malefícios. Trata-se de confeccionar um objeto feito de entranhas e variadas matérias, que se reveste de um valor quase simbólico daquilo que expressa, no caso, o desejo de prejudicar alguém. É também o meio oferecido a Satanás de concentrar a sua força maléfica em algo palpável. A bruxaria pode ser aplicada de modo direto, por exemplo, ao preparar intencionalmente para quem se pretende atingir alguma bebida ou alimento em que foram misturados ingredientes típicos desta prática, como sangue, ossos de mortos, pós, entranhas de animais, ervas especiais, etc. Ainda sobre a bruxaria, vale explicar que sua eficácia maléfica não depende tanto dos materiais utilizados, mas sobretudo do desejo de prejudicar alguém com a intervenção do demônio. Esse desejo se expressa nas fórmulas pronunciadas durante a preparação das tais misturas. A bruxaria também pode ser aplicada de modo direto quando é praticada sobre objetos que pertencem à vítima, em especial fotografias, roupas e outros itens pessoais, além de figuras representativas como bonecos, estatuetas, animais. Isso é chamado de material de transferência, o qual é marcado com os males correspondentes ao que se quer infligir à pessoa em questão. Espetar e torturar os objetos com espinhos, alfinetes, facas e pregos nos locais do corpo que se quer martirizar é um método clássico desse malefício. Merece explicação, igualmente, a bruxaria realizada sob a forma de amarração, quando a figura utilizada na transferência recebe amarras especiais com cabelos ou com tiras, visando impedir o desenvolvimento de partes do corpo, sobretudo a capacidade mental, prejudicando estudos e trabalho. Sobre os malefícios, Padre Amorth ressalta: embora o que eu escrevi se fundamente na minha experiência direta, não é necessário acreditar ingenuamente nos malefícios, particularmente nos que são feitos sob a forma de um feitiço. Trata-se sempre de casos raros. Um exame atento dos fatos revela muitas vezes que causas psíquicas, sugestões, falsos medos estão na origem de inconvenientes lamentáveis. Acrescentaria que muitas vezes os malefícios não atingem a sua finalidade por várias razões, porque Deus não o permite, porque a pessoa visada está bem protegida por uma vida de oração e de união com Deus, porque um grande número de bruxos são incapazes ou simples aldrabões, porque o demônio é o mesmo mentiroso desde o início e engana os seus próprios seguidores. E mais, seria um gravíssimo erro viver no terror de receber um malefício.
Não está indicado em nenhum lugar da Bíblia que é preciso ter medo de um demônio. Diz que devemos resistir-lhe, ficando com a certeza de que ele fugirá de nós. Diz que devemos estar vigilantes contra os ataques e sólidos na fé, beneficiando-nos da graça de Cristo que esmagou Satanás com sua cruz. Temos a intercessão de Maria Santíssima, inimiga de Satanás desde o início da humanidade. Temos o apoio dos anjos e dos santos. Sobretudo, temos o sinal da Trindade que nos foi impresso no batismo. Se vivermos em comunhão com Deus, o demônio e o inferno inteiro é que tremem diante de nós, a não ser que lhe abramos a porta. Quem me acompanha todos os dias pelo programa da rádio Experiência de Deus sabe que eu enfatizo as mesmas recomendações de Padre Amorth sempre que tocamos nesse assunto. Não há o que temer quando estamos revestidos da armadura de Deus, em comunhão com Ele em uma vida sacramental e de oração. Sobre as influências de Satanás já citei em um dos capítulos do meu livro Milagres, mas vale a pena retomar sobre a luz dos ensinamentos de Padre Gabriele Amorth. São apontadas as seguintes influências que, para não incorrer em erro de interpretação, transcrevo na íntegra. Primeiro, distúrbios externos. Indicamos assim aqueles sofrimentos unicamente físicos, pancadas, flagelações, empurrões com várias sequências, quedas de objetos, etc., que encontramos na vida de certos santos. O santo Cura d'Ars, São Paulo da Cruz, Padre Pio, são menos raros do que poderia parecer. A impressão é de que o demônio age permanecendo do lado de fora da pessoa. Se por acaso fosse encontrada uma ação a partir de dentro, tratar-se-ia de uma presença somente provisória, limitada à duração daquelas perturbações. Número 2. Possessões diabólicas. É a forma mais grave e comporta a presença permanente do demônio em um corpo humano, embora a ação maléfica não seja contínua. As crises alternam com momentos de repouso. Implica manifestações temporárias e de bloqueio mental, intelectivo e volitivo. Podem desencadear reações violentas, conhecimento de línguas desconhecidas da pessoa, força sobre-humana, reconhecimento de coisas ocultas ou do pensamento alheio. É típica a aversão ao sagrado, essencialmente acompanhada de blasfêmias, mas é preciso estar sempre prevenido sobre as camuflagens diabólicas. Terceiro, vexações diabólicas. É importante atentar que em cada um destes casos há uma grande variedade de sintomas e também grandes diferenças de gravidade. As vexações são formas que atingem saúde, trabalho, sentimentos, relações com os outros, alguns defeitos, momentos de fúria sem motivo, tendência ao isolamento mental, podem atingir indivíduos ou grupos mesmo muito numerosos. Quarto, obsessões diabólicas. Pensamentos obsessivos, frequentemente absurdos, mas de tal ordem que a vítima não está em condições de se libertar deles, vivendo por isso em constante estado de prostração, com tentações persistentes de suicídio. Lembre-se de que suicídio é uma tentação bem presente também nos dois casos anteriores. Muitas vezes determinam como que uma dupla personalidade. A vontade permanece livre, mas como que oprimida pelos pensamentos obsessivos. Infestações diabólicas. Com essa expressão, não indicamos os malefícios sobre o homem, mas aqueles que atingem lugares, casas, escritórios, lojas, campos, objetos, automóveis, almofadas, colchões, bonecos e animais. Sexto, sujeições diabólicas. Indica um pacto voluntário, explícito ou implícito, no qual uma pessoa se submete ao senhorio do demônio, mas também podem criar vínculos especiais, embora por causas involuntárias, e deste modo cair em uma das formas precedentes, sobretudo na forma mais grave, a possessão diabólica. Depois dessas explicações do Padre Amorth, acrescento que já é expressamente recomendado o discernimento. Para ter certeza de que se está diante de uma ação de Satanás, é necessário aventar e excluir todas as possibilidades de se tratar de um mal patológico ou psíquico, o qual demanda a intervenção de um profissional especializado. Um fenômeno da parapsicologia, ocorrências extrasensoriais que nada têm a ver com fatos sobrenaturais, fraudes praticadas para chamar a atenção e obter vantagens,
delírios motivados pelo consumo de substâncias químicas, além de outras situações forjadas por distúrbios de comportamento. Uma vez verificadas e descartadas todas essas possibilidades, é possível considerar uma eventual influência de Satanás. Chamamos de exorcismo o ato de expulsar demônios ou espíritos malignos de pessoas supostamente possuídas ou infectadas por eles, bem como de lugares e objetos, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, quando a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio. Fala-se de exorcismo. Nenhum leigo pode fazer qualquer tipo de exorcismo. É importante observar o que prescreve o Cânon 1172 do Código de Direito Canônico. Ninguém pode legitimamente fazer exorcismos em possessos, a não ser que tenha obtido licença peculiar e expressa do ordinário local. Sem autorização expressa do bispo, os padres não podem nem mesmo recitar a fórmula do exorcismo, escrita pelo Papa Leão XIII, e devem limitar-se apenas a fazer uma oração de libertação. Segundo o parágrafo 2 do referido cânon, o ordinário local pode nomear um exorcista. Para executar esse delicado ofício, deve-se dar a devida licença a um sacerdote que se distinga pela piedade, ciência, prudência e integridade de vida. É importante ressaltar que o exorcismo é um sacramental e contempla um rito bastante específico, e por isso não deve ser confundido com oração de libertação. Por toda a responsabilidades e riscos que envolve, também demanda bastante preparo. Certa vez, em um dos quadros de um programa de TV, entrevistei um padre exorcista que contou ter sofrido um AVC atribuído à sua batalha contra o diabo. O próprio Papa São João Paulo II enfrentou Satanás cara a cara no início do seu pontificado, no dia 4 de abril de 1982. Foi um verdadeiro marco, pois fazia quase 4 anos que um líder mundial da Igreja realizara um ato de exorcismo. A vítima era a jovem francesa que estava na audiência papal no Vaticano. Avisado sobre o que ocorria, o sumo pontífice se dispôs a fazer o exorcismo na sua capela privada. A jovem se contorcia no chão. O exorcismo foi de certa eficácia, porém foram necessários 5 anos de orações e bênçãos para libertá-la. Sobre esse fato, São João Paulo II declarou: "Nunca me tinha sucedido algo semelhante em minha vida. Tudo o que sucedeu nos evangelhos sucede também hoje. Eu mesmo já presenciei o que creio ser o estado de possessão, mas como não sou exorcista oficial, encaminhei o caso para um padre habilitado, o mesmo que entrevistei, e ele confirmou minha suspeita. Então, acredito naquilo que eu vi, ratificado pela autoridade competente para identificar as artimanhas do diabo." Ainda sobre o assunto, lembro que São Tiago escreve em sua carta: "Quando tentado, que ninguém diga, Deus está me tentando, porque Deus não é tentado a fazer o mal, nem tenta a ninguém. Deus é amor. Ele permite que Satanás nos tente, tanto que, novamente citando um trecho da oração do Pai Nosso, nós rezamos: não nos deixeis cair em tentação. Satanás age nos tentando para nos levar à ruína espiritual." Felizmente, todas as táticas do inimigo são conhecidas. Ele age, por exemplo, sobre os nossos pensamentos e emoções, introduzindo ideias fixas que tornam a pessoa obsessiva, compulsiva e passional. Não por acaso o adjetivo passional vem do latim passionalis, que significa ato cometido por paixão. Em nome da paixão, uma pessoa é capaz de matar outra. Isso não é de Deus? Não. É a ação do inimigo, da mesma forma que o rancor é fruto da nossa natureza marcada pelo pecado, mas nós podemos lutar contra esse sentimento que gera tanto sofrimento e até doenças físicas. Seja qual for a tática utilizada pelo inimigo, seu intuito é sempre fazer que percamos o eixo e nos levar ao medo, ao desespero e à desconfiança da bondade e da ajuda de Deus. Nossa mente é verdadeiro campo de batalha, porque é nela que está a nossa consciência, a qual o diabo quer enfraquecer para poder atingir seus objetivos.
A explicação para pensamentos suicidas, por exemplo, é bastante controversa, porque são antagônicos à nossa natureza, que é lutar pela sobrevivência e não atentar contra a própria vida. Não podemos esquecer que se trata de um quadro patológico associado a eventos específicos e traumas, mas fazer uma ferida sangrar ainda mais até não termos como estancá-la é uma das especialidades do inimigo. Ele sempre se aproveita daquilo que nos fragiliza, bem como dos nossos desejos, ou seja, daquilo que nos atrai e seduz. Entretanto, nem tudo que fazemos de errado ou negativo pode ser atribuído unicamente à ação do diabo. Por isso é conveniente distinguir claramente os focos do mal, como fez a doutrina tradicional. Primeiro, a carne, nosso eu egoísta inclinado para o mal. Segundo, o mundo, as solicitações exteriores para o mal, como maus exemplos, maus conselhos, pornografia, induções ao crime, as drogas, etc. Terceiro, o diabo, especificamente possessões. Só apelar para um foco, em última instância, quando os dois anteriores não esclarecerem o mal em questão. Assim, a batalha espiritual não é só contra o diabo, mas também contra a carne, o próprio eu fechado, e o mundo e suas seduções. Nesse sentido, volto a enfatizar que não devemos supervalorizar o inimigo e tampouco menosprezá-lo, mas manter uma postura atenta e vigilante. Por não ter o poder de atingir a Deus, ele tenta de todas as formas destruir seus filhos amados, que somos nós. Foi o diabo que escolheu excluir-se desse amor, mas ele sofre com sua ausência e quer espalhar o ódio por onde passa, aproveitando-se para tanto da sede de poder e da vaidade humanas. Para rezar, Salmo 100 ou 101. O Senhor nos libertou do poder do opressor. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem. Mas quando vireis até mim, ó Senhor? Viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Detesto o crime de quem vos renega, que não me atraia de modo algum. Bem longe de mim, corações depravados. Nem nome eu conheço de quem é malvado. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Aos fiéis dessa terra eu volto os meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Na minha morada não pode habitar o homem perverso e aquele que engana. Aquele que mente e que faz injustiça perante meus olhos não pode ficar. Em cada manhã haverei de acabar com todos os ímpios que vivem na terra. Farei suprimir da cidade de Deus a todos aqueles que fazem o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração contra todo o mal, composta pelo Padre Gabriele Amorfi. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, descei sobre mim. Fundi-me, Senhor, modelai-me, enchei-me de vós, utilizai-me, expulsai de mim todas as forças do mal, aniquilai-as, destruí-as, para que eu possa estar bem e fazer o bem. Expulsai de mim os malefícios, as bruxarias, a magia negra, as missas negras, os feitiços, as ataduras, as maldições e pragas, a infestação diabólica, a possessão diabólica e a obsessão e perfídia, todo tipo de mal, pecado, inveja, ciúme e perfídia, a enfermidade física, psíquica, moral, espiritual e diabólica. Queimai todos esses males no inferno, para que nunca mais toquem a mim nem a nenhuma outra criatura do mundo. Que a força do Deus Onipotente, em nome de Jesus Cristo Salvador,
por intercessão da Virgem Imaculada, expulse todos os espíritos imundos, todas as presenças que me perturbam, que me abandonem imediatamente, que me abandonem definitivamente, e porque, esmagados sobre o calcanhar da Imaculada Virgem Santíssima, vão para o inferno eterno, acorrentados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael e pelos nossos anjos da guarda. Amém. Capítulo 5, página 61. A vitória de Jó na batalha. O livro de Jó é uma obra-prima dos livros sapienciais e nos mostra como Satanás trabalha. Jó é um só, mas podemos entendê-lo também no coletivo, como se representasse a humanidade, as pessoas que buscam entender o porquê do sofrimento humano. Esse é um dos poucos livros que apresentam o homem, o gênero humano, em confronto com Deus, não em revolta, nem proferindo blasfêmias, mas no confronto de ideias teológico-existencial, abortando o mistério do sofrimento e nossa relação com o Criador. Por isso mesmo, o livro de Jó é muito atual. Naturalmente, mexerá conosco. Jó tenta desvendar o sofrimento, comovendo a todos nós que, num primeiro momento, acabamos sempre por nos questionar: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? O que fiz para merecê-lo? Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus, fugia do pecado, possuía muitos bens, era muito rico. A Bíblia chega a registrar suas posses: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas e servos em grande número. Era ainda pai de 7 filhos e 3 filhas, pelos quais frequentemente oferecia holocaustos, com medo de que tivessem pecado e ofendido ao Senhor. Conta-nos o livro, porém, que tudo começou a mudar no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Entre eles veio também Satanás. O Senhor então perguntou a Satanás: de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra andando a esmo, respondeu Satanás. O Senhor disse a Satanás: reparaste no meu filho Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os bens? Abençoaste a obra de suas mãos, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende tua mão e toca os seus bens, e eu te garanto que lançará maldições em rosto. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em seu poder, mas não estendas sua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Já sabemos que um dos atributos dos anjos bons é adorar e glorificar a Deus e nos defender em sua presença, ao passo que o maior traço de Satanás está em provocar desacordos, em desfazer nossa comunhão com Deus e nos acusar perante ele. Podemos observar sua artimanha no livro de Jó, quando diz ao Senhor que aquele homem justo só o teme e ama por causa das bênçãos e bens que dele recebe. Jó, nesse caso, amaria apenas a si mesmo, os filhos e as terras e os bens. No fundo, Satanás acusa Jó de não amar a Deus pela sua essência, mas por mero interesse. Ousado como é, Satanás então desafia Deus a tirar a muralha de proteção que circunda Jó, isto é, a tirar os bens de que ele gozava. O inimigo está certo de que o protegido amaldiçoaria o Senhor. Não assusta perceber que, mesmo sendo Jó um exemplo de obediência e temor, Satanás recebeu permissão para atacá-lo. Não assusta perceber que, mesmo sendo Jó um exemplo de obediência e temor, Satanás recebeu permissão para atacá-lo cruelmente? Pois bem, não devemos ficar assustados. Pelo contrário, é reconfortante saber que Satanás, como ser criado, não possui autonomia para fazer o que bem entender, que suas limitações são definidas, só lhe é permitido o que Deus autoriza. Além disso, o texto deixa claro que Deus amava Jó, como também nos ama. Isso não nos exime das tribulações, tragédias e sofrimentos, mas nos dá forças para, nessas horas, mais expressarmos nossa fé, confiança e obediência. Satanás começa a agir e, como consequência, tem início o suplício de Jó.
Ora, um dia em que os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse: Estavam os bois lavrando e as mulas pastando por perto, quando os sabeus caíram sobre eles. Passaram os servos a fio da espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer-te notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: Os caldeus, formando 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os servos a fio da espada. Só eu pude escapar para trazer-te notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: Estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te notícia. Jó tinha todos os motivos do mundo para revoltar, blasfemar e amaldiçoar a Deus. Tanto é que era exatamente esse tipo de atitude o que Satanás esperava dele. Em vez disso, porém, aquele homem se prostrou por terra e declarou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás e seus anjos, na sua primeira investida sobre a vida de Jó, não conseguem interpor a discórdia entre ele e Deus. Apesar de ter perdido tudo o que possuía, Jó persevera em sua integridade e lealdade. Ele continua a temer o Senhor. É claro que Satanás não se deu por vencido. Apresentou-se mais uma vez perante Deus com a mesma conversa de outrora. Segundo ele, quando deseja salvar a própria vida, o homem dá tudo o que possui. Por isso sugere ferir Jó na carne e nos ossos, pois assim o pobre coitado certamente amaldiçoaria a Deus. Recebendo permissão divina, Satanás infesta Jó com chagas malignas desde a planta dos pés até o topo da cabeça. Terrível, não é? Mas o que Jó faz? Toma um caco para se coçar e senta-se no meio da cinza. Historicamente, na Bíblia, a cinza significa o lugar onde os leprosos ficavam. Segundo estudos bíblicos, a cinza tinha o papel de purificação. Era o lugar onde a doença não se proliferava. Para Jó, significava não só que estava coberto de feridas, mas também que perdera o convívio social, que estava na exclusão. Não obstante, em momento algum, ele ofende Deus com palavras, nem mesmo quando sua mulher, fragilizada pelo sofrimento que era perder seus 10 filhos, sugere que o esposo amaldiçoe a Deus e morra de uma vez. Sabendo da situação em que Jó se encontra, 3 amigos, Elifaz, Baldade e Sofar, aparecem para consolá-lo. Durante 7 dias e 7 noites permanecem em silêncio e se lamentam com o companheiro, mas logo acabam tentando explicar as razões daquele sofrimento todo. Jó, enfim, começa a refletir. Por que não morri no dia em que nasci, evitando viver isso? Por que não morri quando saí do ventre da minha mãe? Por que 2 joelhos me receberam e 2 peitos me amamentaram? É interessante perceber, em sua visão, a morte já é um embrião da eternidade, da ressurreição. Ele não fala que a morte é o fim. Lembremos que estamos no Antigo Testamento, antes de Jesus, mas ainda assim, Jó acredita que com a morte repousaria tranquilo, dormiria em paz. Ele não tem medo da morte, sabe que se trata de um descanso, de um repouso em Deus. Lá, de nada adianta tesouros. Lá, o escravo é igual ao patrão. O prisioneiro não leva açoite de capataz. Rico e pobre convivem juntos, sem classes. Jó não quer morrer, ele quer descanso. Não entendia a razão de seu sofrimento. Não sabia que estava sendo provado em seu amor a Deus. Tampouco conhecia a ação de Satanás. Os livros continuam com discursos de seus amigos. Cada um deles fala por 3 vezes, e Jó responde. Para seus amigos, ou Jó pecou, e por isso está sendo castigado, ou Deus está sendo injusto. A consequência lógica, portanto, diz que o amigo tinha algum pecado escondido
e precisava confessá-lo. No Antigo Testamento, vemos muitas vezes a chamada teologia da retribuição. Deus recompensaria o justo e castigaria o injusto. Só que Jesus superou essa teologia. Ele revelou que Deus faz o sol nascer sobre os bons e os maus, faz a chuva cair para os justos e para os injustos. Um dos primeiros livros a esclarecer isso é o de Jó. Afinal, se Jó é sumamente justo, por que está sofrendo? Se pecou, Deus não poderia simplesmente perdoá-lo? De onde vem sua desgraça, sua miséria? De algum castigo? E se quisermos, podemos atualizar essas perguntas em termos mais concretos. De onde vem a guerra que atinge inocentes hoje? Por que sofremos sem culpas? Atos de outras pessoas maliciosas? Jó perdeu tudo, inclusive a própria saúde, mas não perdeu a serenidade. Ele, que sempre fugiu do pecado, sabia em seu coração que não havia ofendido a Deus. Para ele era claro, nem sempre o sofrimento é consequência direta de uma ação pecaminosa em especial. Para situações assim, a própria palavra de Deus nos oferece conforto. Na minha angústia, eu gritei para o Senhor. Ele me ouviu e me aliviou. É difícil entender algumas das adversidades que nos acontecem, mas não podemos perder a fé e a confiança. Tudo, absolutamente tudo, concorre para o bem dos que amam a Deus, como diz São Paulo. Jó se mantém firme, ele espera e confia. Seu amigo Elifaz quer provocá-lo, colocá-lo como um insensato que Deus abandonou. No entanto, Jó não o escuta. Sua vida reta faz com que veja claramente que Deus é fiel. E nós? Quantas vezes falsos amigos vêm nos questionar e nos colocar contra Deus? Quantas vezes não fazemos perguntas sem esperar a resposta? Por vezes, esquecemos da bondade incessante de Deus, achando que sua demora é ausência. Precisamos aprender a elaborar a dor na fé. Deus é ternura e abraça a todos. Ele também espera que nesses momentos cresçamos em fé, em esperança e em amor a Ele. Tudo serve para nos santificar. Jó tinha entregue tudo a Deus, não cometera pecado. Antes fora o inimigo quem o fizera passar por tanto sofrimento. As coisas não voltariam a ser como antes, mas nem por isso aquele homem justo se voltou contra Deus. De fato, entregar-se a Deus não significa que teremos tudo à nossa maneira. Vejamos a vida dos mártires, dos santos, quanta abnegação. Eu sempre digo que foram os santos os que mais sofreram. Deus nem sempre aliviará a nossa cruz. No livro de Mateus, Cristo chega a dizer que seus seguidores devem tomar a própria cruz e segui-lo. É ditoso o homem a quem Deus corrige. É da pedagogia de Deus corrigir, pois quem ama quer o amado agindo bem, como ressalta o livro de Provérbios. Quem poupa a vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama lhe aplica a correção. É doloroso, mas também terapêutico. O sofrimento, um dos métodos pedagógicos de Deus, é doloroso, porém curativo. É importante entender então que na pedagogia de Deus as dores fazem parte da própria educação. Ela é inevitável. A pessoa que deseja adquirir uma postura firme na vida tem que enfrentar os desafios e sofrimentos. Quando Jó toma a palavra e pronuncia seu lamento, está escondida ali uma profissão de fé. Porém, sua dor é tanta que a prostração constitui mais para ele uma tentação constante. Quantas pessoas não estão assim? Elas têm tudo, mas nada lhes dá alegria. Comem do bom e do melhor, possuem carro, casa. Interiormente, no entanto, tudo é tão deplorável que elas perdem a vontade de viver. Além disso, Jó esperava dos amigos que se sentassem e sofressem com ele. E embora no início lhe ofereçam um silêncio sábio e amistoso, eles logo se colocam como superiores sabedores da verdade. Quantos amigos não agem igualmente? Ou mesmo nós, não somos orgulhosos a ponto de querermos dar lições nos outros em vez de nutrirmos a postura de quem sofre junto, sabendo, porém, dar os conselhos oportunos?
Os discursos dos amigos de Jó e suas respostas continuam até que o Senhor se manifesta. Jó pede uma explicação para seu sofrimento, ou mesmo sua sentença. O Senhor, no entanto, não responde a nenhuma das questões que lhe são colocadas. Antes, abre-lhe novos horizontes e revela que há coisas maiores que nosso entendimento, coisas que nosso juízo humano ilimitado não consegue alcançar. A lição de Jó é aquela que a Igreja ensina. O sofrimento não é consequência de uma culpa precedente e nem pretende evitar qualquer culpa futura. Jó compreende que o mais importante não é entender o porquê do sofrimento. Ele reconhece que a ciência, o poder e os desígnios de Deus são muito maiores, que vão além de sua capacidade de compreensão. Deus censura ainda Elifaz, Baldad e Sofar, pois não souberam falar corretamente sobre ele. Para evitarem o castigo divino, têm de pedir perdão ao amigo. Ironicamente, pedem também que Jó interceda por eles, o que, em espírito de verdadeira amizade, acaba por evitar o castigo que lhes era devido. O livro chega ao fim relatando que Deus restaurou a vida de Jó e o recompensou por sua fidelidade em meio ao atroz sofrimento. Embora não tenha pedido e nem tocado no assunto, Jó recebe 2 vezes o que possuía antes. Deus o abençoa com outros 7 filhos e 3 filhas. Além disso, morre em idade avançada, cercado pelos filhos e descendentes até a 3ª geração. Podemos ver aí a recompensa incalculável que recebemos no paraíso, quando na terra soubermos perseverar em meio às tribulações e aos ataques do mal. Como vimos, os ensinamentos do livro de Jó são numerosos, entre eles o de que devemos aprender e reconhecer, mas não a temer, as ações de Satanás. Estejamos atentos. Embora não possamos evitar seus ataques, podemos nos defender com as armas da fé, da esperança e da caridade. Permaneçamos obedientes, fiéis e tementes àquele que nos criou. Para rezar, Salmos 55, 56. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calçam sob os pés, e agressores me oprimem todo o dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham. São numerosos os que lutam contra mim. Quando o medo me invadir, ó Deus Altíssimo, porei em vós a minha inteira confiança. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Eles falam contra mim o dia inteiro. Eles desejam para mim somente o mal. Armam ciladas e me espreitam reunidos. Seguem meus passos, perseguindo a minha vida. Do meu exílio registrastes cada passo. Em vosso odre recolhestes cada lágrima. E anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar. Em qualquer dia em que eu vos invocar, tenho certeza, o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor, porque da morte arrancastes minha vida, e não deixastes os meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor e na presença do Senhor, na luz da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Deus do céu, dai-me força. Jesus Cristo, dai-me poder. Nossa Senhora, dai-me coragem para essa batalha eu vencer. Amém.